dificuldade com essas tecnologias, sabe? Graças ao Senhor, mais um dia, né? Ontem eu vi que estava todo mundo cansado e ia ser um pouco difícil a gente avançar estudando a palavra, mas eu acredito que pelo menos a maioria dormiu, né? Eu não gosto de deixar muito próximo da boca, irmão, senão o eco fica muito forte. Eu acho que nessa distância aqui todo mundo está ouvindo, tá? A gente tem uma grande batalha, porque de certa forma a gente sabe o que é que a gente tem que falar, a gente já sabe. O problema é como falar. E como nós estamos aqui recebendo os irmãos de Sobral, que não tiveram ano passado, então fica difícil a gente partir da onde a gente parou e avançar, porque os irmãos precisam do fundamento sólido, senão os irmãos podem não compreender. E uma coisa que me alegra muito hoje aqui é a quantidade de jovens. A primeira palavra que o Senhor nos deu, né, nos trouxe aí essa visão da semente e de qual é o propósito que a semente é jogada na terra, né? A semente é jogada na terra buscando uma colheita. Ninguém joga uma semente na terra pensando em depois de algum tempo ir lá e buscar a semente de novo. Não é verdade? Não. A semente é jogada na terra, realmente nasce a erva, aquela erva cresce, gera as espigas, o fruto enche a espiga, ali quando a colheita está tudo madura, prontinha, aí o lavrador fala assim, agora é a hora da colheita, né? Daí ele vai lá sorrindo, passa a foice e leva aquele depósito riquíssimo para a casa dele, né? Nosso Deus, Ele é o semeador, mas Ele não é só o semeador, nós vamos ver isso hoje. Ele também nos deu o seu Filho como a preciosa semente. A preciosa semente do nosso Senhor é a própria vida dele. Ele não deu outra coisa para nós, foi a própria vida dele. Quando nós falamos da palavra de Deus, o Evangelho de João, ele vai dizer assim, no princípio era o Logos, ou seja, a palavra que nos é semeada é o próprio Senhor. E a gente tem dificuldade de compreender isso, né? Porque a nossa mente não cabe essas realidades eternas. Mas o que o Senhor nos deu foi Ele mesmo, né? Ele nos deu dele mesmo. Quando alguém nasce de novo, o que acontece é que a própria vida de Cristo, ela é gerada em nós. E essa é a nossa única esperança, não tem outra. Nós estávamos totalmente perdidos quando o nosso Senhor veio e semeou a palavra no nosso coração. Por isso que a gente tem que realmente valorizar, mas valorizar demais essa preciosidade que é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é Deus, a palavra de Deus é o próprio Senhor, Ele mesmo. É quando eu falo assim, a palavra se fez carne, nas nossas traduções está, e o verbo se fez carne, mas é isso, é a palavra, o Logos se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, ou seja, está falando do nosso Senhor. Então, irmãos, eu gostaria de avançar um pouquinho hoje nesse assunto e vamos ler um Cântico dos Degraus para a gente poder dar um passo à frente. Salmo de número 126, somente os versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Eu vou fazer a leitura na minha tradução, só o verso 6, que tem uma diferencinha aqui no assunto da semente. Diz assim, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus números. Eu gosto demais dessa figura, porque como eu disse para os irmãos ontem, quando o lavrador joga a semente na terra, ele está pegando do seu tesouro, que está muito bem guardado, o seu investimento, o seu recurso certo,
e jogando na terra. Ou seja, né, quando você joga aquela semente na terra, claro que você está arriscando perder aquela semente. Porque nós podemos ter problema com a terra, nós podemos ter problema com as aves, com as pragas, né? Então, quando você joga a semente, você está arriscando o seu patrimônio. Então, por isso que o texto vai dizer isso. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando. Normalmente nós pensamos no evangelista, passando pelo sofrimento, né? Mas o assunto aqui é muito mais profundo. Porque esse semeador aqui, ele está semeando a própria vida. Uma terra caída, uma terra perdida, cheia de praga, cheia de bicho, cheia de gente ruim. E o Senhor vem e reparte a própria vida dele. Então você imagina, por exemplo, hoje, vou dar um exemplo hoje. Nós estamos aqui reunidos, em nome de quem nós estamos reunidos aqui? Em nome do Senhor Jesus. Né? Aí o Senhor falou assim, ó, onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, fala a verdade para mim, de coração. Você já tocou isso hoje aqui? Saber que você está reunido com o Senhor, que o Rei do Universo se faz presente, que Ele é digno de ser adorado em espírito e em verdade. Ele merece toda a reverência, toda a honra, toda a adoração, todo louvor, porque Ele deu a sua vida por nós. Irmão, nós perdemos isso. Nossas reuniões não é muito diferente dos bailes que estão fazendo hoje na rua, não. Sabe? É umas coisas muito seca, superficial, religiosa. A gente esquece dessas verdades, de que o Senhor se faz presente em cada reunião. Sabe, nós deveríamos começar uma reunião desse de boca no pó. Nós deveríamos, sabe, cantar até cantar. Nós tínhamos que cantar até cantar de verdade, até oferecer um sacrifício de louvor a Deus, que rasgue esse teto aqui, e rasgue essa laje que tem aqui, e rasgue o céu, e entre no céu dos céus e encha a glória de Deus. Amém. Assim que deveria ser nossa reunião. Nós perdemos isso. Perdemos, nós ficamos tudo sistemático. O irmão falou aqui, a teologia sistemática é um caixão que foi fabricado, sabe para quê? Matar crente. Porque quando nós perdemos, sabe, a consciência de quem nós somos, de quem é o digno, o adorado, o rei, a gente vira tudo religioso. E a nossa meninada, a nossa juventude está de saco cheio de religião. Então a gente precisa realmente saber que o Senhor, nesses dias de apostasia, traga uma renovação. Que o Espírito sopre outra vez sobre nós e tire as escamas dos nossos olhos, avive o nosso coração, para que a gente toque Cristo no nosso reunir, toque Cristo nos irmãos, veja a beleza do Senhor a cada instante e que isso remova as escamas dos nossos olhos e produza adoração. Porque o ambiente é um ambiente de adoração. Porque aquele que é digno de ser adorado está entre nós. Tem que dar graça. Amém? Então, meus irmãos, o texto aqui diz que ele leva a preciosa semente andando e chorando, mas que ele voltará com alegria. Amém. Porque a colheita é grande. E hoje eu quero avançar um pouco, estudando com os irmãos sobre esse assunto. E como nós vamos procurar ter essa temática de estudo mesmo, eu gostaria de tomar aquelas 3 versões da parábola do semeador e a gente estudar elas juntos. Vamos lá para Mateus capítulo 13. Pedi para Daniel ler primeiro, do versículo 1 até o 9. Naquele mesmo dia,
saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, muito obrigado por esse dia. A tua palavra, Senhor. A tua palavra é verdade, Senhor. Nós estamos aqui diante do Senhor, diante da tua palavra, diante de toda a realidade espiritual, desejosos de aprender do Senhor. Nós estamos aqui todos como Maria, que pegava os seus pés para ouvir a tua palavra. Então, Senhor, tem misericórdia de nós e abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. Capacita-nos, Senhor, a nos aceitar aos teus pés mesmo, e abre a tua palavra de tal maneira, Senhor, que cada um de nós aqui possa ser alimentado por ti, ensinado por ti, instruído por ti. Ó Senhor, esse texto termina com uma pergunta: quem tem ouvido para ouvir? Senhor, nós reconhecemos que se o Senhor não abrir os nossos ouvidos, nós continuaremos surdos, Senhor. Então conceda-nos graça sobre graça nessa manhã, Senhor, para que nós possamos ouvir a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Mateus capítulo 4, nós temos uma advertência fundamental para esse estudo. Mateus capítulo 4, versículo 13. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Perdão. É Marcos. É Marcos capítulo 4, versículo 13. Então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? E como compreendereis todas as parábolas? É uma pergunta do Senhor. Ele fala assim: vocês vão entender essa parábola? E ele continua falando assim: como, pois, entendereis todas as parábolas? De certa forma, o Senhor está dizendo para nós que essa parábola é uma chave que vai abrir todas as outras. Amém. Se a gente não entender essa, não vai entender as outras. Então, a gente sempre precisa começar no começo, na verdade. Se a gente quer um fundamento sólido, a gente precisa começar no começo. Normalmente, é claro que a gente não tem tempo para isso, mas a gente encontra as pessoas na rua e a gente vai pregar o evangelho para elas e fala assim: ó, você já morreu? O que você acha que essa pessoa vai entender? Você já morreu? Você sabia que quando Cristo morreu, você também morreu? Vocês acham que isso é pregar o evangelho? Oh, Jesus! Então, a gente realmente fez isso, faz isso, ou então a gente fica ensinando o povo a confessar, sabe? Confessa isso, confessa aquilo, e a gente passa por cima de toda a economia de Deus e quer que a pessoa compreenda. A Bíblia é escrita de Gênesis a Apocalipse, e ela começa mostrando uma queda. E quando o homem descobre onde ele caiu, ele perde tudo. Sabe? Se você estiver andando aí na rua e você cai num buraquinho pequeno aí, sabe? Você dá uma medida de lado, mede o outro, vê que dá para capucar,
sai sozinho. Mas quando você descobre que você caiu num abismo sem fim, que você está lá dentro, morto, vivo, que você não pode fazer nada para você mesmo, então você pede socorro. Então a gente perdeu essa consciência de que o pecador ele está muito, 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 muito longe de Deus e que ele precisa saber disso. O Evangelho começa assim. Paulo, quando vai apresentar o Evangelho de Deus em Romanos, ele usa o capítulo 1 e o capítulo 2 e o capítulo 3 para mostrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeiro ele faz isso, com todo carinho, para depois apresentar a graça. A gente não, a gente já chega na graça. Sabe, a maioria dos filhos de crentes se perde porque em vez de conhecer a lei, conhece a graça. Sabe, conhece a primeira graça, nem conhece a lei, já conhece a graça. Mas eu estou na graça mesmo, eu posso pular cerco, posso me prostituir, posso beber, posso fumar, a graça cobre tudo, eu sou eleito, Deus vai me salvar de qualquer jeito. Gente, isso não é evangelho. Não é evangelho. Sabe, o evangelho de Deus, ele apresenta um homem que caiu. Nós vamos estudar isso aqui. Se Deus quiser, para que a gente entrar nessa parte, nós vamos lá para Gênesis e nós vamos ver até onde o homem caiu. Que aí a gente começa a apreciar com mais doçura, com mais temor, com mais gozo o plano de salvação. Porque o plano de salvação do Senhor, ele é tão maravilhoso que ele vai resgatar o homem no espírito, na alma e no corpo. Vai pegar aquele verme que não prestava para mais nada e vai fazer dele um filho maduro que pode reinar. Uma coisa muito maravilhosa. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Mas se a gente não conhecer as bases, a gente se perde. Então hoje nós vamos se deter um pouco aqui na parte da manhã, nessas parábolas, e nós vamos ver aqui algumas das características, sabe, não da semente. Eu vou citar só um texto sobre a semente, mas nós vamos ver as características dos tipos de terreno aonde esse semeador tem jogado essa preciosa semente. Porque o semeador está semeando a preciosa semente, gemendo e chorando. E a expectativa dele é voltar alegre dos seus molhos, né? Mas hoje nós vamos conhecer um pouquinho qual o terreno que o Senhor encontra aqui na terra para jogar a sua preciosa semente. Mas antes, como eu falei para vocês, ontem com pressa, eu acabei pulando alguns textos, ainda que fala da semente. Então hoje eu quero fazer uma breve revisão, apenas citando um ou dois textos. Vamos lá em 1 Pedro. Pedro capítulo 2, versículo 23. Pode ler para nós o 23, o 24 e o 25. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, pois suas chagas foste sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vós vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. É um texto maravilhoso, né, irmãos? Mas eu citei o texto errado. Graças ao Senhor, que a palavra de Deus é toda preciosa. Mas uma coisa muito boa na vida cristã é a gente descobrir isso, sabe? Que a palavra de Deus é a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. E não tem aonde que você vai ver a palavra de Deus que Deus não vai falar no nosso coração. Né? É muito importante isso. Mas o texto, irmãos, é no capítulo 1, tá? É os versos 23, 24 e 25 do capítulo 1. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e
toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Olha aqui, o irmão está falando desse assunto, da palavra. E a semente é a palavra de Deus. Agora, aqui ele faz uma comparação muito interessante para nós entre a palavra de Deus e a semente com a qual nós fomos gerados naturalmente. Porque todos nós aqui sabemos como que nós fomos gerados naturalmente, né? Nós fomos gerados naturalmente pelos nossos pais. E essa semente que foi gerada no ventre da nossa mãe, ela é chamada aqui de semente corruptível, né? E aí ele vai gastar todo o versículo 24 para explicar o porquê corruptível. Ele vai falar assim, porque toda carne é como erva. Ou seja, comparou a gente com o capim, mesma coisa. Então, assim, ó, vocês e o capim é a mesma coisa, né? A vida natural. Seca, murcha e vai embora. E assim é a nossa vida, né? Ontem eu estava vendo essa meninada com 18 anos, 19 anos, eu estava me lembrando, quando eu tinha essa idade. Quanta energia, quanta vida, quanta força, quanta capacidade, quantos sonhos, né? Agora eu estou com 54, já não tem mais pique, né? Porque a erva vai secando, a flor vai puxando e vai embora. Mas, né, a palavra semente incorruptível é a palavra. Ou seja, um dia pela graça de Deus, o semeador lançou a semente. Aquela semente entrou no nosso coração, encontrou lugar lá e gerou uma outra vida incorruptível, né? Ou seja, agora está sendo gerado em nós um homem para a eternidade. Amém. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, é a palavra de Deus que vai gerar em cada um de nós o novo homem, criado na justiça e santidade da verdade. É por isso que a palavra de Deus, ela tem que ter mais valor na nossa vida do que comida, do que bebida, do que dinheiro, do que propriedade, do que qualquer outra coisa. Porque todas essas coisas são transitórias, passageiras, está indo embora. Mas a palavra de Deus, ela tem a incumbência de gerar em nós um homem para a eternidade. Fala para mim, o que tem mais valor? O que tem mais valor? Então, irmãos, quando a gente vê o nosso coração, a nossa mente preso, totalmente absorvido por essas coisas transitórias desse mundo, a gente vê assim a pobreza que é o ser humano, né? Quanto tempo a gente gasta com aquilo que vai embora? E quanto tempo a gente gasta com aquilo que tem valor eterno? A gente botar isso no papel, sabe? Isso deve fazer uma revisão, assim, uma mudança na nossa vida. Então ele está falando disso. Fomos gerados de novo, ou fomos regenerados, não de semente corruptível, mas da vida de Cristo. Amém. Da incorruptível. Porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Então, irmãos, essa é a semente que o semeador vai semear na nossa vida. Semente incorruptível. Então, irmãos, nós podemos voltar aqui para a parábola do semeador, onde o nosso Senhor vai explicar a parábola. E olha só que interessante o que o Senhor vai dizer aqui na primeira explicação. Vamos lá. Versículo 19. Mateus 13, versículo 19. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vamos meditar um pouco nesse versículo, depois nós vamos ver o que Marcos e Lucas falam do mesmo texto, tá bom? Mas aqui, o que eu quero destacar aqui nesse texto é esse termo: a palavra do reino. A palavra do reino.
Guarda esse texto do coração. Palavra do reino. Sabe, irmãos, o nosso Senhor, Ele veio a esse mundo trazer um reino. Sabe, vamos falar assim, graças a Deus pela obra da salvação. Graças a Deus. Nós louvamos o Senhor pela sua graça. Mas nós temos que compreender que o que o nosso Senhor veio trazer foi um reino. Um reino. Por que ele veio trazer um reino? Porque Satanás colocou dentro do homem a anarquia. A anarquia. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós ficamos chocados, né, com a maneira como os governos lidam das coisas, né? Então a gente vive aí com uma sede danada de mudança, porque a gente olha para a política, para os governos, e a gente vê corrupção, a gente vê desperdício, a gente vê maus tratos, né? A gente vê assim uma tragédia sobre tragédia. Isso no mundo. Tem lá os países que têm os princípios melhores, mas o mundo inteiro é essa lambança, né? E a gente fala assim, poxa vida, Jesus tinha que voltar logo para estabelecer o seu reino, né? Esse é o conceito da cristandade. Mas, irmãos, o reino de Deus, nessa parte agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, o reino de Deus ele deveria estar sendo implantado em nossos corações. Sabe, lá em Brasília, nós temos um corrupto, o ex-presidiário, assentado no trono como presidente da República. E ele é o melhor tipo que a gente pode usar aqui nessa noite, do rei que quer governar nossos corações. Entendeu? Porque nós carregamos um tal de ego, ou eu mesmo, quem manda na minha vida sou eu, sabe? Comigo ninguém pode, eu decidi, ninguém muda, sabe? Esse é pior do que aquele que está sentado lá, sabe? Esse é pior do que o PCC, esse é pior do que você pode imaginar. E o objetivo da palavra do reino hoje é desentronizar esse rei que quer governar o meu coração. Amém. E colocar Cristo aqui governando. O reino de Deus começa onde? Aqui. Hoje o reino de Deus tem que ser estabelecido aqui. E se tem uma coisa que crente não gosta de ouvir, é sobre a palavra do reino. Então, o texto diz aqui que alguém ouvindo a palavra do reino e não entendendo, olha só, basta isso, basta você ouvir e falar assim, não entendi nada, é só isso. Vem o maligno e arranca o que foi semeado no teu coração. Então, irmãos, o que ele arranca? A preciosa semente, a semente incorruptível, aquilo que ia mudar o rumo da tua história, aquilo que ia ser vida para você, aquilo que ia levar você na direção correta. Vem um maligno e arranca, leva embora, só pelo fato de você não entender. Então, sabe, como que nós precisamos realmente, não estou aqui querendo ser legalista, não, sabe, não gosto de legalismo, eu penso que a gente precisa tomar decisão do que vale e do que não vale. Então, como que a gente precisa, sabe, nesses tempos modernos, colocar tanta coisa de lado para poder realmente ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, entesourar a palavra de Deus, porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. É a palavra de Deus que vai estabelecer esse reino aqui dentro. Vamos pegar o texto de Marcos,